Olá, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. Os alunos do ensino médio terão novidades no retorno às aulas. A lei, que foi aprovada em 2017, entra em vigor neste ano e traz várias mudanças. Entre elas, o aumento das horas de aulas e alterações na grade do currículo escolar. O modelo curricular do novo ensino médio permite que os jovens optem por uma formação técnica ou profissional nos 3 últimos anos da educação básica. Quando concluir o ensino médio regular, o aluno poderá receber um diploma de curso técnico ou profissionalizante para entrar no mercado de trabalho. Para que a proposta seja viabilizada, as escolas públicas e privadas vão manter os alunos mais tempo na sala de aula. O tempo dedicado ao ensino, que era de 4 horas em média, passará a 5 horas por dia. Ao final do ano, o total de horas letivas chegará a 1.000, o que representa um aumento de 200 horas se comparado com o modelo anterior. As disciplinas do ensino médio não serão abordadas individualmente, como acontece no modelo antigo. A partir de agora, elas estão organizadas em 4 áreas do conhecimento: ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, linguagens e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Mas as alterações não excluíram as disciplinas tradicionais da grade, como língua portuguesa, matemática, biologia, física, química, artes, educação física, língua inglesa, filosofia, geografia, história e sociologia, que vão continuar no currículo escolar. Neste novo modelo, os conteúdos serão trabalhados de maneira integrada nas salas de aula. A disciplina de artes, por exemplo, poderá ser trabalhada em conjunto com história. Outra novidade vai ser o chamado projeto de vida, que será oferecido para o aluno tentar entender suas aspirações. A ideia é ajudar o estudante a compreender o que ele quer para o seu futuro, ao mesmo tempo que entende como a escola pode ajudá-lo a alcançar o objetivo. E São Paulo incluiu o maior número de novos beneficiários no Auxílio Brasil e é o segundo estado com mais famílias inscritas no programa social no país. Dos 3 milhões que vão começar a receber R$ 400 em 18 de janeiro, mais de 482 mil pessoas são de São Paulo. Em segundo lugar, vem o estado da Bahia, com cerca de 316 mil beneficiários, seguido pelo Rio de Janeiro, com quase 315 mil famílias. No total, o estado que tem o maior número de famílias inscritas é a Bahia, com 2 milhões 160 mil pessoas, seguido por São Paulo, com 2 milhões 140 mil. Neste ano, o Auxílio Brasil vai beneficiar cerca de 17 milhões e meio de pessoas. O Ministério da Cidadania afirmou que, com a inclusão de 3 milhões de novas famílias na folha de pagamento, o programa zerou a fila de elegíveis e alcançou o maior número de beneficiários da história. O calendário de pagamentos do benefício segue o último dígito do número de identificação social, o NIS, impresso no cartão de cada titular. Podem receber o Auxílio Brasil as famílias em situação de extrema pobreza, com renda de até R$ 100 por pessoa. Já as famílias com renda de até R$ 200 por membro têm o direito ao pagamento se tiverem gestantes ou pessoas com até 21 anos incompletos. Puxada pelos combustíveis e pela energia, a inflação oficial do Brasil fechou 2021 com a maior alta em 6 anos. O indicador também apresentou leve alta em dezembro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial, perdeu ritmo em dezembro e variou 0,73%. Apesar do resultado menor, o Índice Oficial de Preços terminou 2021 no maior patamar desde 2015. Segundo o IBGE, o IPCA fechou o ano com alta de 10,06%. O aumento da inflação foi ainda menor que o esperado por analistas financeiros, mas representa quase o dobro do teto da meta estabelecida pelo governo para 2021, de 5,25%. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor,
que calcula a inflação das famílias com rendimentos de até 5 salários mínimos, fechou o ano passado com alta de 10,16%, acima dos 5,45% registrados em 2020. Os grandes vilões da inflação continuaram os mesmos: os combustíveis e a energia elétrica. A escassez hídrica desde setembro levou a cobrança adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos na tarifa. A alta no preço dos combustíveis fez com que o grupo de transportes tivesse a maior variação de preços ao longo do ano passado, de 21,03%. Os destaques foram para a gasolina, que acumulou alta de 47,49% em 2021, e o etanol, que subiu 62,23%. Outro destaque nos transportes foi o preço dos automóveis novos e usados, motivado pela falta de alguns componentes na cadeia produtiva do setor. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, divulgou que o Produto Interno Bruto da região vai subir 2,1% este ano. O PIB é um indicador da atividade econômica. A região da América Latina e Caribe terá um crescimento econômico de 2,1% em 2022, bem abaixo dos 6,2% do ano passado. A previsão é da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. A secretária executiva da entidade, Alicia Bárcena, afirmou que a situação é preocupante, já que a desaceleração é forte em toda a região. A CEPAL estima que o Brasil, a maior economia da região, vai crescer 0,5%, enquanto o México terá uma expansão de 2,9%. A Argentina vai crescer a uma taxa de 2,2% este ano. Segundo a organização, o investimento e a produtividade são problemas estruturais que continuam a condicionar a possibilidade de sustentar uma recuperação para além do que foi visto no ano passado. Um levantamento apontou que a maioria das cidades brasileiras registrou alta de casos gripais. Além da influenza, o avanço da variante Ômicron provocaram um aumento da população na procura por hospitais. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios sinalizou que 94% das cidades brasileiras registraram um aumento de pessoas com síndrome gripal nas últimas semanas. Os dados foram levantados entre 10 e 13 de janeiro a partir da resposta de 1.800 prefeituras. O aumento de casos de Covid-19 em função do avanço da variante Ômicron e o surto de influenza no Brasil atingiram praticamente todas as regiões do país. Apesar do surto de H3N2 também ter causado um aumento de casos gripais, foi a nova variante da Covid que mais afetou as cidades brasileiras. Segundo a pesquisa, 83% dos municípios do país garantem que as contaminações por coronavírus cresceram nas últimas 3 semanas. Já sobre os casos de influenza, 61% afirmam que os contágios também aumentaram, enquanto 28% dizem que não houve variação. A pesquisa mostra ainda que o aumento de casos de Covid-19 já impacta a rede de saúde de pelo menos 25% dos municípios brasileiros. Um estudo realizado na Noruega mostra que a variante Ômicron tem 69% menos risco de hospitalização. Mas a OMS alertou que o quadro pode ser mais grave entre pessoas não vacinadas contra a Covid. A Organização Mundial da Saúde alertou que o risco é maior entre as pessoas que não foram imunizadas contra a Covid. Enquanto a Ômicron causa uma doença menos severa do que a Delta, ainda se mantém um vírus perigoso, particularmente para os não vacinados. A análise sobre o risco de internações foi feita pelo Instituto Norueguês de Saúde Pública em seu relatório semanal.
A variante Ômicron foi detectada em 32% das pessoas hospitalizadas com Covid na primeira semana de 2022, em comparação com 1,7% 4 semanas antes. Mas no período a variante tornou-se a maioria, representando atualmente cerca de 90% das novas infecções. Mesmo com o risco de hospitalização mais baixo, o Instituto espera uma onda de inverno que vai pressionar o serviço de saúde. De janeiro a março, várias centenas de milhares de pessoas devem ser infectadas de acordo com suas projeções, com picos diários de até 50 mil casos. E veja a seguir. Vagas de trabalho temporário aumentam na pandemia. E ainda a tradicional Feira de Antiguidades de Campo Grande apresenta peças do século XIX avaliadas em mais de R$20 mil. Eu volto em instantes. Até já! Olha só, as vagas de trabalho temporário saltaram durante a pandemia. O setor avalia que a flexibilidade do modelo de empregos por um curto tempo foi favorecido no decorrer do período. As incertezas na economia durante a pandemia contribuíram para turbinar o patamar de contratações de trabalhadores temporários. Segundo a Acertem, Associação Brasileira do Trabalho Temporário, foram registrados mais de 2.400.000 vagas na modalidade durante o ano passado, cerca de 20% a mais do que em 2020. Esse registro de vagas temporárias é o maior desde 2014, início da série histórica. O trabalho temporário ganhou força na pandemia porque é um regime atípico, que flexibiliza contratações e demissões em tempos de insegurança. O aumento no número de contratações neste modelo está atrelado à alta taxa do número de demissões que ocorreram no início da crise do coronavírus. Com a chegada da variante Ômicron e os diversos afastamentos de trabalhadores, a Acertem notou uma baixa adesão a novos trabalhadores, já que as empresas estão com receio de abrir vagas no momento. Uma pesquisa realizada em 17 países revelou que o brasileiro não desgruda do celular. E o maior tempo de uso é com conversas no WhatsApp e vendo vídeos no TikTok. O levantamento feito pela plataforma AppAnnie mostrou que os brasileiros passaram, em média, 5,4 horas por dia no celular em 2021. É o segundo ano que o Brasil lidera o ranking, agora empatados com a Indonésia. A pesquisa revela também que a média de horas diárias que o brasileiro fica no celular tem crescido nos últimos anos. Em 2019, eram 4,1 horas diárias. Em 2020, aumentou para 5,2. E no ano passado, chegou a 5,4 horas diárias. Entre os 17 países pesquisados, apenas Argentina e China reduziram a quantidade de horas. Em 2021, os usuários no Brasil passaram 193,3 bilhões de horas no celular. Neste quesito, o brasileiro fica em quarto lugar, por conta da diferença na quantidade de usuários. Em números absolutos, a China lidera nesse critério, com os usuários acumulando 1,1 trilhão de horas no celular. O WhatsApp é a rede social preferida no Brasil. Por mês, os brasileiros passam 29 horas no aplicativo de mensagens. Houve uma pequena queda em relação a 2020, quando a média atingiu 30 horas. Em segundo lugar ficou o TikTok, que cresceu e deixou para trás o Instagram e o Facebook. A plataforma de vídeos passou de uma média de 14 horas mensais em 2020 para 20 horas em 2021. O ranking leva em conta apenas celulares com Android e exclui aplicativos voltados para empresas. Uma onda de calor intensa atingiu a região central da América do Sul nesta semana e pode fazer com que cidades na Argentina, Uruguai e Paraguai registrem temperaturas recordes próximas dos 50 graus. Causada por uma massa de ar quente e seca, o fenômeno repercute também no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, onde os termômetros podem chegar a 40 graus.
Os primeiros sinais do aquecimento já são sentidos desde o início da semana, quando a cidade de San Antônio Oeste, na Patagônia Argentina, registrou 42,8 graus e a província de Mendoza foi colocada sob alerta vermelho. Na terça-feira, os termômetros de Buenos Aires marcaram 40 graus, a maior temperatura desde 1995. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional, a capital argentina enfrentou seu quarto dia mais quente em 115 anos. A expectativa é que o calor cresça ainda mais nos próximos dias. Os locais mais quentes da Argentina devem registrar entre 45 e 47 graus. No Uruguai, a temperatura deve ficar entre 41 e 43 graus. Já no Brasil, as temperaturas mais altas no Rio Grande do Sul devem ser marcadas no oeste do estado, com máximas entre 10 e 15 graus acima da média para esta época do ano. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aviso de perigo para 216 municípios do estado em razão da onda de calor. 7 aeroportos brasileiros vão ser administrados pela francesa Vinci por 30 anos. Nesta semana, o grupo anunciou que já trabalha nos terminais e que pretende desenvolver um programa de poços de carbono florestal para capturar as emissões residuais de CO2 das unidades. Entre eles está o aeroporto de Manaus, o terceiro maior terminal de cargas do país, bem como os de Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga e Tefé. De acordo com um comunicado, os terminais movimentaram um total de 4,7 milhões de passageiros em 2019. Um porta-voz observou que o contrato de concessão foi atribuído pela Aviação Civil Brasileira em abril passado, mas a Vinci iniciou suas atividades no local nas últimas 24 horas. O grupo anunciou que pretende lançar um plano de ação ambiental na Amazônia, principalmente com a construção de uma planta de energia solar e um programa de poços de carbono florestal para capturar as emissões residuais de dióxido de carbono dos aeroportos. A Vinci opera 53 aeroportos em 12 países da Europa, Ásia e América e tem como meta zero emissões de gases de efeito estufa em sua rede até 2050. E olha só essa história, cientistas e pesquisadores israelenses têm dedicado tempo a ensinar peixinhos dourados a dirigir. É isso mesmo, os animais são capazes de navegar em terra dentro de um aquário enquanto comandam uma espécie de carrinho com rodas. Pesquisadores da Universidade Ben Gurion de Negev descobriram que as habilidades inatas de navegação do peixe permitem que ele conduza um veículo robótico em direção a um alvo terrestre se receber uma recompensa alimentar. Para realizar o experimento em comum, a equipe colocou um aquário sobre um conjunto de rodas motorizadas. Um sistema de câmeras registrou os movimentos do peixe na água e os traduziu em direções de navegação, movendo a engenhoca na direção em que o animal colidiu contra o vidro. Em um vídeo divulgado pela universidade, o peixe dourado pôde ser visto conduzindo o veículo em direção a uma marca colorida na parede da sala de experimentos. A pesquisa, revisada por pares e publicada em uma revista especializada, sugere que a capacidade de navegação é universal e não específica ao meio ambiente. E antes de encerrar, nós vamos conhecer uma tradicional feira de antiguidade em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que voltou a ser realizada após 2 anos. No evento, os visitantes podem conferir itens do século XIX que foram avaliados em mais de R$20 mil. Na feira tem antiguidades como rádios antigos, telefones, ferramentas, disco de vinil e fitas cassetes e também peças de colecionador, como artigos militares, cédulas e moedas. E tem também roupas usadas, livros, plantas, artesanato, quadros e artigos de decoração. Nostalgia total. Temos peças de 1900, 1800. Temos até algumas peças que a gente nem vende, é só para mostrar, para a pessoa relembrarem de avós, de pais. Estou até com 2 clientes meus aqui, que já há mais de 10 anos, toda feira eles vêm só para a gente conversar.
eles acabam comprando, porque não resiste. Lembra de pai, de avô, de avó, sempre tem uma lembrança. A feira voltou a ser realizada neste final de semana, depois de um longo período fechada devido à pandemia. Das 8 às 14, sábado e domingo. Primeiro final de semana do mês, sábado e domingo. Todo mundo convidado. Mesmo que for só para visitar, ver as peças, pode vir perguntar e vamos participar. Muito bacana, hein? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia e um ótimo sábado para você.